Obrigado. Bom dia a todos. Bom, este tema é de facto muito interessante, ele está na moda e nós RH somos muito permeáveis a modas, não é? Eu já levo 40 anos de atividade, já passei pela moda do RH integrado, RH estratégico, etc. E muitas das práticas ficaram lá atrás, nos anos 40, e não acompanharam a linguagem. Portanto, eu vou procurar falar mais das práticas do que propriamente dos conceitos mais populares. Bom, a primeira questão que eu acho importante é nós identificarmos que vivemos numa era exponencial. Todos os grandes processos de mudança de gestão que verificámos no século passado e no início deste século, muitas vezes tinham uma certa resistência, e essa resistência era possível, porque eram processos relativamente lentos e, sendo assim, os aspectos relacionados com a resistência não eram tão visíveis. Nós vivemos numa era exponencial em que tudo é 10 vezes mais rápido, nós procuramos que as organizações sejam 10 vezes mais rentáveis e tenham 10 vezes menor custo. E perante esta mudança vertiginosa, de facto, não há mais espaço para qualquer tipo de resistência. Mas estamos a falar, sobretudo, de uma mudança que tem a ver com pessoas. Nós falamos muitas vezes na transformação agile digital e damos mais foco à tecnologia do que às pessoas. Mas o agile é uma mentalidade, e nesse sentido estamos a falar de mudança de mentalidades. Obviamente que para isso nós temos de ser muito mais flexíveis e temos de utilizar a tecnologia exatamente para potenciar esses processos de mudança. Então, a transformação agile e digital é que vai gerar organizações e resultados exponenciais. Portanto, aquilo que hoje a competitividade das empresas exige, que é resultados cada vez mais agressivos, nós vamos conseguir através da transformação agile e digital. Bom, o que é que nós estamos a falar? Muitas vezes nós confundimos aquilo que é a transformação digital com a digitalização de processos. Digitalização de processos é nós pegarmos nos processos atuais, damos-lhe uma melhoria e informatizamos. Desta forma temos processos mais rápidos, com menos erros, consequentemente mais eficientes. Mas, de facto, não estamos a mudar os processos, estamos a melhorar processos. E o conceito da transformação agile digital corresponde a novos processos, corresponde a novos modelos de gestão, corresponde a uma nova economia, uma nova relação com os clientes e os colaboradores, e também a um novo conceito de sociedade, não é? Nós ainda há pouco tempo elegemos um Presidente da República através do WhatsApp. Nós, de facto, hoje constituímos famílias através da internet, de meios portanto, de redes sociais, e a tecnologia está a criar uma nova mentalidade. E essa mentalidade é aquela que nós chamamos o Agile Mindset. De onde é que nasceu essa mentalidade? Ela nasceu, de facto, nas pessoas relacionadas à gestão de projetos e de tecnologia. Mas hoje é uma mentalidade que se aplica a toda a empresa. Nesse sentido, é uma nova cultura. Não é? Corresponde a uma nova organização do trabalho, que eu vou falar um pouco mais adiante. Corresponde a um novo modelo de liderança. E quem é que cuida da cultura, da organização do trabalho e da liderança nas empresas? É o RH, não é? Então, temos que assumir que o RH é o curador desta nova mentalidade. E reparem que eu estou falando de curador, não estou a falar de responsável, porque a responsabilidade é de todas as pessoas individualmente e de acordo com os seus cargos de liderança. Mas o RH vai cuidar da implementação
desta nova cultura na empresa. E se nós dissermos que o Agile Mindset é aquilo que distingue entre digitalização de processos e o desenvolvimento de novos processos no conceito da transformação digital, então o RH também devia ser pioneiro da transformação digital nas organizações. Infelizmente, isso raramente acontece, não é? Como nós sabemos, os pioneiros da transformação digital nas organizações, muitas vezes é o próprio TI, é finanças, hoje as FinTech de facto revolucionaram o mundo das finanças, o e-commerce, etc., também revolucionou os processos comerciais e raramente o RH aparece como o pioneiro desta transformação digital. Então, nesse sentido, o RH tem, de facto, uma responsabilidade muito grande no contexto atual, no contexto que vai criar organizações exponenciais, que é ser curador do Agile Mindset e pioneiro da transformação digital. E o que é isso do Agile Mindset? Nós falamos muito, às vezes, de buzzwords, de chavões, e não especificamos o que é que nós queremos dizer. É um conceito que não é assim tão novo, ele nasceu em 2001, das pessoas relacionadas com a gestão de projetos de tecnologia, e hoje se aplica a todos os modelos de gestão. E ele corresponde a uma cultura de alta performance, alta qualificação, empoderamento, simplicidade e flexibilidade. Prioriza as pessoas na cadeia de valor do negócio e, digamos, tirando de alguma forma o primado dos processos e das ferramentas, não é? Ele fundamenta a diversidade e a criação de ambientes interativos, promove flexibilidade e simplicidade para atender às mudanças frequentes, segmenta a gestão e o desenvolvimento dos projetos em pequenos ciclos e entregas mais frequentes e mais rápidas, promove times de alta performance, multi-skills, auto-organizados e empoderados, envolve os clientes em todas as etapas da inovação, torna os erros numa oportunidade de aprendizagem compartilhada e incentiva a inovação e soluções disruptivas. Bom, isto dito desta forma parece muito fácil, mas na aplicação real destes conceitos é uma mudança de mentalidade muito grande. Organizações não hierarquizadas, organizações baseadas na iniciativa das pessoas, na auto-organização das pessoas, organizações de alta performance com pessoas altamente qualificadas. Como vê, se nós formos analisar do ponto de vista objetivo, estamos a falar de uma realidade muito diferente daquela que temos na maior parte das empresas. Bom, este conceito Agile veio criar um novo modelo de profissional. Até então, nós privilegiávamos os especialistas. Hoje nós falamos do conceito de nexialista. O conceito de nexialista é aquele que não é o generalista superficial, mas é aquele que é capaz de tirar nexo entre diversos conhecimentos e diversos recursos que tem ao seu dispor. Isto é novo. O Leonardo da Vinci era um nexialista, não é? Se nós formos analisar, ele tem um quadro no Louvre, que é uma asa de um pássaro azul, e ele pintou muito bem essa asa de pássaro, porque ele também era biólogo, ele estudava a anatomia da asa do pássaro, e estudou tanto a anatomia da asa do pássaro que desenhou a aerodinâmica das asas dos aviões, portanto com as mesmas leis da física que hoje os aviões voam. Então ele era bom pintor, bom engenheiro e bom biólogo porque ele relacionava estes conhecimentos entre si. Outra realidade que nós temos é que muitas das profissões que nós vamos ter nos próximos 10 anos ainda não existem. Ou seja, os cursos que as pessoas estão hoje a aprender nas universidades provavelmente não vão ser, portanto, as profissões que estão a aprender nas universidades, as pessoas provavelmente não as vão exercer outra coisa qualquer. Então, como nós não sabemos exatamente qual é o perfil desses novos cargos, dessas novas funções, nós vamos privilegiar exatamente quem é capaz de tirar nexo entre os diversos conhecimentos e, esses sim, estão preparados para o futuro.
Estamos também a criar uma nova geração, que é a geração dos perennials. Até então, nós definíamos as gerações pelos grupos etários, os baby boomers, os geração X, Y, Z, por aí fora, já perdi a conta das letras, mas os perennials são exatamente a geração das pessoas que não são identificadas pela idade, não é? Mas pela mentalidade. Geralmente são pessoas com mais de 40 anos de idade, são inovadores, empreendedores, adoram desafios, confiantes, independentes, informais, polivalentes, odeiam a rotina, valorizam a qualidade de vida, são menos consumistas e mais espiritualizados e têm facilidade em utilizar as tecnologias. Então, estar a recrutar um estagiário pela idade não é uma boa política. Não é? Não sei se vocês lembram de um filme do Robert De Niro, que era o estagiário que tinha 70 anos de idade, não é? E que já era, de alguma forma, este conceito dos perennials, não é? Nunca é tarde para nós entrarmos numa nova atividade profissional e, eventualmente, aquilo que nos impede de abraçar essa nossa atividade tem muito mais a ver com a nossa atitude do que propriamente com a nossa idade. Estamos a criar estruturas organizacionais em colmeia, portanto, deixamos de ter estruturas organizacionais hierárquicas e passamos a ter estruturas organizacionais colaborativas, organizadas por squads. Squads são estruturas organizacionais não hierarquizadas. E é interessante porque, por exemplo, o papel do C-Level, que antes era o mandante das organizações, hoje passa a ser o principal recurso das organizações, porque ele vai gerar os meios para que os squads possam funcionar. Não é? Então, o squad, só para deixar claro o que queremos dizer, é um modelo organizacional de equipes compostas de 8 a 12 pessoas, que tem basicamente 2 líderes funcionais, que é o Product Owner e o Scrum Master, e as equipes são exatamente multi-skills, não é? Portanto, deixamos de ter o departamento jurídico, o departamento comercial, o departamento de RH, para termos equipes que vai ter um pouco de cada um destes profissionais. Isto é um exemplo de um organograma organizacional de uma estrutura agile, não é? Onde nós vamos ter aqui os colaboradores dos antigos departamentos misturados em squads que são multi-skills e multifuncionais. Então estamos a falar de espaços que são inovadores e colaborativos, não é? O dress code passa a ser muito mais informal e confortável. Isto porquê? Porque porque o trabalho passou a ser um trabalho mais leve, menos estressante. É exatamente o oposto. É por o nível de exigência ser muito maior, é por o nível de cobrança ser muito maior que nós temos que o amenizar com ambientes mais agradáveis e mais confortáveis. A comunicação visual e colaborativa é muito importante porque nós queremos exatamente uma participação muito grande dos times, mas muitos relacionam o Agile com post-its, não é? Eu cheguei a duvidar se quem inventou esta mentalidade Agile tinha sido a post-it para vender papelinhos, não é? Mas, na realidade, hoje nós temos ferramentas Agile, digitais, gratuitas, que são muito mais práticas de utilizar e, sobretudo, permitem que os times não tenham uma presença física entre eles, não é? As pessoas possam trabalhar à distância. Nós estamos a criar um novo conceito de função. Muitas pessoas muitas empresas deixaram de fazer descrição de funções porque utilizavam aquele modelo baseado no Taylorismo de 1943 e não substituíram por outro conceito de função. De facto, o conceito de função hoje existe, mas ele é baseado no conceito do produto mínimo viável, em que nós temos o papel da função dentro da cadeia de valor ou da jornada do cliente, como queiram chamar,
definimos as principais atividades geradoras de resultado dessa função e as competências técnicas e comportamentais que permitem que essa função seja exercida. O líder também passou a ter um papel diferente. Ele é o curador do Agile Mindset, é um servidor, ele é basicamente o coach do squad, ele fomenta os princípios do Agile, ele define a direção e não o destino. Portanto, aquele conceito que nós tínhamos de o líder é o que estabelece objetivos, não faz sentido na cultura Agile. Portanto, o que faz sentido na cultura Agile é exatamente não limitar o objetivo, portanto, traçar o direcional e permitir que a equipe consiga chegar até ao ponto em que o céu é o limite. Ele não define aquilo que ele conhece, mas exatamente ele estimula aquilo que ele não conhece para procurar soluções disruptivas e, obviamente, promove os pequenos ciclos de gestão com entregas mais frequentes e incentiva a aprendizagem colaborativa, que são tudo princípios Agile. Quais são as grandes mudanças na gestão de pessoas Agile? O recrutamento deixou de ser retroativo. Nós, quando vamos recrutar alguém, selecionar alguém, nós pedimos o currículo para ver aquilo que ela fez no passado, não é? A sua experiência profissional e os cursos que ela teve. O recrutamento projetivo é aquele que identifica o potencial que a pessoa tem para o futuro, porque nós já dissemos que nós não sabemos quais são as funções do futuro nem as exigências profissionais do futuro. Então, se eu quiser recrutar um especialista em Machine Learning para o RH, provavelmente eu não vou encontrar ninguém no mercado que tenha este curso e que tenha esta experiência profissional. Mas se eu for à procura das pessoas que frequentam os congressos sobre este tema e que participam em blogs, em fóruns sobre este tema, esta pessoa estará provavelmente muito mais capacitada para adquirir o conhecimento técnico necessário e poder se tornar um profissional e um técnico nesse assunto. As contratações, portanto, o conceito CLT vai dar origem a um conceito PJ, obviamente que isto é uma evolução gradual e vamos começar das funções de topo para baixo. A remuneração passa a ser muito mais individualizada e não por cargo. Os ajustes salariais muito menores e mais frequentes. A valorização dos work-life benefits. Eu gosto de dizer que a forma mais cara de remunerar é com dinheiro, não é? Há outras formas de recompensar o trabalho das pessoas, o contributo das pessoas mais reconhecido por essas pessoas. A gestão de desempenho, os KPIs passam a ser por sprints, ou seja, por pequenas entregas e não aqueles ciclos anuais que nós estamos habituados, não é? A aprendizagem passa a ser 70-20-10, portanto, muito mais on-job training e muito mais por iniciativa própria. A carreira passa a ser só do ónibus, não é? Porque se nós estamos a considerar que as pessoas vão ser mais contratadas por projeto, portanto, dificilmente nós podemos ter projeções futuras. E, naturalmente, que todas as atividades que são automatizadas podem ser automatizadas através da inteligência artificial e da machine learning. Só para terem uma ideia, por exemplo, a PepsiCo na Europa tem 180 mil empregados e tem 7 pessoas no RH, não é? Porque todas as outras atividades foram automatizadas. Bom, estamos a falar de uma grande revolução de mentalidades. E é uma revolução que é extremamente rápida e que tem esta característica. Por um lado, nós temos as competências relacionadas com o Agile Mindset, que são competências bastante soft, bastante libertárias, no sentido em que nós somos estimulados a ser informais, disruptivos, colaborativos, etc. E, por outro lado, temos as ferramentas Agile, que são ferramentas muito analíticas, ferramentas muito baseadas em dados, em que nós temos de ser muito cartesianos e muito objetivos. Então, estes dois universos são quase extremos e este é o grande desafio que nós temos para a cultura Agile. É ser capaz de pensar num universo mais
aberto, digamos assim, mais informal, mais flexível, e, por outro lado, manter o rigor que um database obriga. Bom, nós não podemos esquecer que 40% dos empregos atuais vão desaparecer em menos de 15 anos. Isto é dramático. É dramático para quem não se adaptar às novas exigências, porque a própria inteligência artificial vai criar 3 vezes mais empregos do que aqueles que destrói. Então, isso vai dar exatamente à situação que o Brasil hoje já vive, que é ter cerca de 12 milhões ou mais de 12 milhões de desempregados e, simultaneamente, ter mais de 500 mil vagas na nova economia que não são preenchidas. Elas poderiam ser preenchidas por estes empregados, só que eles não estão capacitados para as exigências da nova economia. Então, é isto que vai acontecer cada vez mais. As pessoas da velha economia perderem empregos e a nova economia a precisar de profissionais qualificados que não estão disponíveis no mercado. Nós não estamos a falar de um futuro remoto, estamos a falar do presente, porque 71% das empresas no mundo hoje já têm práticas agile significativas. Há pouco falávamos da questão da atratividade dos negócios no Brasil, que estamos na cauda dos rankings, também da nossa capacidade digital, também estamos na cauda do ranking mundial, não é? Portanto, a transformação digital. Mas o mundo, 71% das empresas já têm essas práticas agile. Bom, para terminar, só gostaria de sublinhar o seguinte: nós estamos a atravessar a revolução mais rápida e mais radical que algum dia a humanidade experimentou. Comparando com todas as outras revoluções da industrialização, enfim, todas as revoluções da humanidade na história, nunca houve uma revolução tão rápida e tão radical como aquela que nós vivemos. Portanto, quem não abraçar esta nova mentalidade e esta nova cultura provavelmente ficará fora do mercado durante muito tempo. Mas essa mudança não é uma mudança que ninguém vos pode impor. Vocês, RH, não podem impor essa mudança dentro das organizações, como ninguém pode impor esta mudança ao RH. Como diz o Stephen Covey, ninguém convence ninguém a mudar. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. Portanto, vocês são os responsáveis pela vossa empregabilidade e pela competitividade das vossas empresas.